Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Este é um episódio muito especial, o nosso podcast, celebrando 10 anos da Escola de Associativismo, uma história de formação, de inspiração e transformação no fortalecimento de lideranças e instituições associativistas no Estado e no Brasil. Eu sou Gilmar Nogueira, estou conselheiro da Escola de Associativismo e coordenador do Comitê de Marketing. E hoje temos a honra de entrevistar Paulo Baraona. Paulo Baraona, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Aproveito para agradecer os nossos apoiadores. Sem eles, esse momento não existiria. Muito bem. Paulo Baraona, eu preciso fazer uma apresentação sua ou eu posso aproveitar a oportunidade de você fazer a sua Wikipedia? Pode fazer a apresentação. Então tá bom. Bom, Paulo Baraona é empresário, presidente da Findes e defensor, eu vou ler, e defensor do associativismo como ferramenta de transformação econômica social. Uma liderança que aposta na inovação, na colaboração e no fortalecimento das indústrias. Bem resumida, mas o Paulo Baraona, ele tem muitas ações associativistas que vocês irão conhecer. Vou fazer um breve histórico aqui da história da Escola de Associativismo, bem objetivo. A escola nasceu com o objetivo de fortalecer o associativismo por meio da educação, capacitação e a troca de experiências. Nesses 10 anos, formou centenas de líderes por todo o Brasil. O nosso propósito é um associativismo mais forte para um Brasil mais desenvolvido. Somos a única escola de associativismo no país. Muito bem. Se você ainda não conhece a Escola de Associativismo, aproveite, acesse nossas redes sociais, estamos no Instagram e também no LinkedIn. Agora vamos para o nosso bate-papo com o nosso presidente da federação, Paulo Baraona. Paulo, qual a importância do associativismo hoje? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Gilmar. Sempre muito bom a gente estar debatendo esse assunto que é o associativismo. Bom, a importância do associativismo de hoje e de sempre, né? Eu acho que o associativismo é uma grande oportunidade que a sociedade tem de se juntar e de debater exatamente o ambiente onde nós vivemos, né? Não só a parte econômica, mas também a parte social. Através do associativismo, a gente expressa ações comunitárias de grupos de pessoas, daquilo que a gente pensa, seja sobre o setor económico, seja sobre a nossa vida pessoal. Então, através do associativismo, nós conseguimos fazer grandes mudanças. Mudanças sempre com a maioria definindo e decidindo e impulsionando a nossa vida pessoal e os nossos negócios. Então, eu diria que o associativismo é uma necessidade e ele existe desde sempre, né? Às vezes a gente não se apercebe, né? Mas mesmo quando nós estamos com um grupo de amigos discutindo algo da nossa comunidade, nós estamos fazendo associativismo. Então, o associativismo faz parte da nossa vida e é importante que as pessoas entendam isso. É mais ou menos como a política. A gente faz política dentro de casa, com os amigos. Política é exatamente relações. É mais ou menos como o associativismo. Então, assim, o associativismo é importante, foi, é e será sempre muito importante para a discussão e para a melhora do ambiente onde nós vivemos e fazemos negócios. Muito bem, Paulo. Você pode citar um case de sucesso aí, porque todo mundo ouve falar no associativismo. Tem algum case que você pode citar? Temos muitos cases, né? Temos, por exemplo, a Tampinha do Bem, que vem do associativismo, a Rocha Ativa, também que vem do associativismo. Temos, por exemplo, feiras como a Panchou, que vem do associativismo, a Autotec, por exemplo, da parte do setor mecânico. Então, assim, tem muitos exemplos importantes que vêm do associativismo. Neste caso, eu estou citando coisas que vêm dos sindicatos, que são uma das formas de associativismo. Então, são ações que são ações para a comunidade, são ações para a sociedade e são ações para negócios. Então, assim, tem milhares de exemplos aí. Eu citei apenas esses quatro,
que são diferentes. Um que vem e ajuda a sociedade do modo geral, que é o caso da Tampinha do Bem, por exemplo, e o outro que são feiras que geram negócios e geram network dentro dos setores, né? Muito bem. A federação, algumas pessoas podem achar que está muito distante, que não promove o associativismo, mas a gente sabe que a federação é referência em nível nacional das suas práticas associativistas. Você pode compartilhar para nós um pouco como que a federação promove o associativismo? Bom, começa porque sem o associativismo não existe federação. Os sindicatos, que também são uma forma de associativismo, formam as federações, não é? E as federações de cada estado formam a CNI, não é? Então, assim, tudo isso que nós estamos falando se resume ao associativismo. E, obviamente, cada um na sua instância, né? A nossa Federação do Estado, a FINDES, né? Composta por 38 sindicatos, né? Que são, eu costumo dizer sempre, e já está pegando essa minha fala, que os sindicatos são os acionistas da federação. É exatamente toda essa fórmula onde a gente se reúne mensalmente ou bimensal lá na federação para discutir o andamento exatamente de todos os setores econômicos da indústria. Então, assim, tudo que eu estou falando gera uma única palavra, associativismo. Perfeito. A sua fala realmente ela tangibiliza com a minha ação, né? Eu não falei que estou superintendente do Sindiplastes, né? O Sindiplastes também tem essa pegada associativista importante, que é um dos motivos de eu estar participando da escola de associativismo. Eu sei que a Findes tem um departamento que atua com essa pegada e mudou o nome recentemente. Você pode falar um pouquinho para nós como que funciona? É o CDA, né? Então, o CDA é exatamente onde ficam uma boa parte dos sindicatos, né? Que estão dentro da federação, né? E aqueles que não estão dentro da federação, têm sedes próprias, da mesma forma participam do CDA. É exatamente o local o que atende os sindicatos, seja na forma de ajudarem algumas práticas de gestão dos próprios sindicatos, mas principalmente em ações que envolvem todos os sindicatos, como, por exemplo, as convenções coletivas de cada setor econômico, né, parte de legislação, né, legislação fiscal, tributária, enfim. A federação, inclusive, para dar melhor atendimento e para poder, de fato, juntar cada vez mais os sindicatos e a discussão setorial, ela tem as câmaras, que compõem a Câmara de Alimentos e Bebidas, a Câmara da Construção Civil, enfim, a Câmara de a Câmara de Base, por exemplo, que é do setor Uhum. metalomecânico e da construção civil. Enfim, tem várias câmaras que são compostas exatamente pelos vários sindicatos daquela área de atuação. E depois temos os conselhos. Tem o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Tributário, o Conselho Fiscal, os vários conselhos que debatem exatamente todos esses temas. E tudo isso é exatamente para atender os vários setores econômicos, os vários sindicatos. Muito bem. Pensando um pouco sobre as tendências do associativismo no futuro, com esse momento de inteligência artificial, novas tecnologias, como que você vê o futuro do associativismo? Sim, do ponto de vista de conceito, não tem mudança nenhuma. Do ponto de vista da atuação, sim, claro, a gente tem. Do ponto de vista de conceito, não tem mudança, porque o associativismo é exatamente a integração das pessoas discutindo os vários assuntos, né? Do ponto de vista tecnológico e de inovação, claro, né? Nós hoje vivemos num momento diferente, né? Temos aí a quarta, quinta revolução industrial, né? Estamos no 4G, 5G, enfim. Eu costumo dizer que todas essas neoindustrialização, enfim, todas essas palavras que existem hoje no nosso vocabulário, de fato, são como o associativismo, é inovação. Tudo é inovação. E a gente, da mesma forma, tem que inovar também. Então, nós temos que estar sempre atentos a essas
essas novas tendências e, consequentemente, nos aprimorarmos usando essas novas tecnologias que estão aí na praça, para que a gente possa, de fato, atingir cada vez mais pessoas. Muito bem. Já que você falou em inovação, como que você enxerga o futuro da escola? Eu enxergo cada vez mais pujante, né? Porque, de certa forma, a nossa sociedade, especialmente nesse novo século XXI que nós vivemos, é uma sociedade que tem mudado bastante, especialmente por conta das novas tecnologias, né? A gente, eu que sou um pouco mais experiente, né? Ninguém nunca imaginava que há 30 anos atrás nós fôssemos escravos desse pequeno aparelho que a gente carrega na mão, né? E quando a gente não está com ele, ficamos doidos, né? Porque está tudo aqui dentro. Então, o associativismo, assim como as novas tecnologias, então é necessário que a gente abrace esse momento que nós vivemos de inovação e de novas tecnologias, novas tendências. Até porque vivemos numa sociedade em transformação e os nossos jovens atualmente também têm pensamentos diferentes. Então, o associativismo ele tem que ir olhando exatamente essas transformações que a sociedade vai tendo com essa nova forma de viver com a tecnologia. As associações, principalmente as que estão conectadas com a escola de associativismo, elas podem impactar na criação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado? Claro, assim, sim, as associações são formas de, tudo é forma de associativismo. A palavra associativismo, para mim, resume qualquer forma em que a gente discute qualquer assunto em sociedade, né? Então, assim, todos esses órgãos que existem, associações, sindicatos, federações, enfim, não importa o nome. Eu acho que o importante é que os vários setores, as associações, os sindicatos, todos se juntem no debate de um só tema, né? Porque quando várias associações ou outras entidades discutem esses temas desconexos, assim, aí a gente foge do associativismo, né? A gente precisa estar juntos debatendo o mesmo tema, né? E é isso que traz uma discussão qualificada. Antes de passarmos para a última pergunta, é, quando se fala de associativismo, as pessoas fazem parte do associativismo. São ações voluntárias ou normalmente são ações remuneradas? Como que funciona? E aproveita, fala um pouquinho mais do Paulo. É, bom, são ações voluntárias, né? Inclusive, eu, como presidente da federação, sou voluntário, não tenho salário, né? Do modo geral, o associativismo tende a ser voluntário. É exatamente isso que demonstra o potencial desse grupo de pessoas que formam as entidades, né? Que formam os sindicatos, as associações e a federação. Obviamente, nós estamos debatendo assuntos de interesse de todos nós, né? Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista empresarial. Então, quando a gente se junta para debater um assunto, a tendência de ser voluntário é exatamente essa, é a importância que os assuntos têm para nós. Isso demonstra essa importância. Muito bem. Nós temos percebido, né, até uma atitude sua em destacar de fato o associativismo, as entidades, os executivos que estão no sindicato. Realmente a gente observa. E como que a Findes pode colaborar mais com a pegada do associativismo, com ações conjuntas, projetos? O que você pode falar um pouquinho mais para ter esse fortalecimento institucional utilizando e mais o associativismo? Bom, é o que eu venho pregando desde que assumi a federação e você há pouquinho me pediu para falar um pouco de mim. Eu sou associado ao Sinduscom desde 1988. A minha empresa faz 40 anos o ano que vem, é de 86, então eu levei 2 anos para me associar quando fundei a minha empresa em 86. Então, isso sempre teve na minha veia. O meu pai também desempenhou vários cargos não remunerados também, seja em Portugal, seja aqui no Brasil. Então, isso eu acho que está um pouco na minha veia. O que a Federação pode fazer é exatamente o que eu venho pregando, é que a gente dar voz aos sindicatos, que os sindicatos se manifestem, que os sindicatos usem a sua posição de serem os acionistas da Federação, é que os assuntos venham dos sindicatos, que os assuntos sejam debatidos e trazidos
sempre nas nossas reuniões, seja de presidente de sindicato, seja na Assembleia. Então, assim, o importante é dar voz, é que a voz venha de onde vêm os problemas e de onde vêm as dificuldades. Então, a Federação, é um meio de resolver exatamente os problemas trazidos pelos vários setores da indústria. Então, acho que esse é o principal motivo da Federação existir, e é para isso que existe o SESI, o SENAI, o IEL, o SINDES, o nosso observatório. É exatamente para que a gente crie um ambiente cada vez melhor de negócios para o nosso setor da indústria. Muito bem, Paulo. Já partindo aí para as suas considerações aí finais, se você puder deixar uma mensagem para os associativistas, principalmente focados aí nesses 10 anos de história da escola, o que que você gostaria de falar para essas associações e as pessoas também que são associativistas? Bom, primeiro eu queria dizer que o nosso saudoso Sérgio Rogério de Castro, que fundou a Escola do Associativismo, era um grande influenciador nessa parte. Eu gostaria de chegar perto dele, né? Mas ele era o nosso professor e sempre será o nosso professor. Mas assim, o que eu digo a todos é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. E quando você tem duas pessoas, você já está fazendo associativismo. Três, melhor, e quanto mais, melhor. Então, os problemas nossos, seja de ponto de vista pessoal, comunitário, da comunidade, do bairro, da cidade, seja das nossas empresas, elas, quando a gente participa de grupos que formam associativismo, de grupos de pessoas, o debate fica muito mais qualificado, o debate é um debate de ideias, e com certeza só assim a gente resolverá os nossos problemas. A sociedade só muda quando as pessoas querem mudar. Sem isso, não tem políticos, não tem judiciário, não tem nenhum dos poderes, judiciário, legislativo, executivo. Ninguém faz nada pela sociedade. Quem tem que fazer somos nós, a sociedade. Somos nós que mudamos a nossa cidade, o nosso estado e o nosso mundo. Muito bem. Eu tiro como mensagem, né, depois dessa sua fala, esse compartilhamento e da sua experiência, eu vejo o associativismo depois disso aí como um ato de amor, porque você falou união, falou em colaboração, falou em voluntariado, dedicação, então isso aí para mim é um ato de amor. Encerramos, né, estamos encerrando de fato agora a mensagem final. Muito obrigado pela sua presença. Agora estamos de fato concluindo por compartilhar conosco, né? Na verdade, agradecer você não. Primeiro eu quero agradecer o Paulo. Obrigado. Primeiro agradecemos a escola toda, a diretoria da escola, o conselho. Agradece por você compartilhar conosco esse momento tão especial e enriquecedor, porque são 10 anos, não são 10 dias de história. E aqui, de fato, esse primeiro podcast é bem representativo porque nós temos aqui o representante da principal instituição, uma das principais do Brasil, que é a Findes, né? A gente tem visto em nível nacional. A gente é muito grato pela sua colaboração aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita gente acompanhando e foi muito inspiradora. Muito obrigado. Eu só sou mais um soldado do associativismo. Um abraço. Perfeito. Convido você agora a conhecer os nossos cursos que estão no nosso site, que estão no nosso Instagram, no LinkedIn. Você é o nosso convidado especial. Se quiser conhecer mais sobre associativismo, é só acessar as nossas redes. Estamos no Instagram e no LinkedIn, conforme eu já havia dito. E a mensagem final é a seguinte: eu vou ler para não errar e ficar bonito. O associativismo é a força que transforma sonhos coletivos em realidades. Vamos juntos construir os próximos 10 anos de conquistas ainda maiores. Muito obrigado.